Começamos mais um programa Bendita Hora. Muito boa tarde para você que acompanha o nosso programa. Esse que é o programa que tem os melhores e mais bonitos entrevistados da TV brasileira. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Como eu disse na segunda-feira, estou substituindo o Padre Juarez essa semana, mas semana que vem ele está de volta, viu? Nós estamos em ritmo de festa aqui na Rede Vida, 30 anos do Canal da Família, e é um prazer poder fazer parte dessa história junto com vocês. E quem faz parte dessa história conosco são os nossos convidados de hoje. Excepcionalmente hoje nós temos 3 convidados que estão debutando na bancada do Bendita Hora. Vamos começar apresentando-os. Ela, à minha esquerda, direita de vocês, Fabiola Faleiros, farmacêutica, com mais de 20 anos de experiência, atua em foco em tricologia, saúde capilar e fórmulas personalizadas. Bem-vinda, Fabiola. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, um prazer estar aqui com você. Já conversamos um pouco. Fabiola nos contará um pouco sobre esse mercado de tricologia. Ao lado da Fabiola, à esquerda da Fabiola, Rodrigo Pérez, treinador e preparador físico. Ele que tem especialidade em saúde integral e longevidade. Ele é treinador e preparador físico de atletas de elite e campeões mundiais, entre eles o Gabriel Medina. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Hugo. Obrigado. E eu trouxe um presente para você. Opa, eu gosto de presente, lançamento... gosto de livro. Opa, A Arte da Longevidade. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esse livro. Sobre o livro. Ótimo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Hugo. Rodrigo tem uma história muito boa. Ele vivia na Austrália, volta para o Brasil. É isso? Nós vamos contar tudo isso. Vamos contar tudo isso. Muito bem. Também debutando aqui, Leandro Ferrari, especialista em marketing digital, bons modos na internet, não é? Como educar os influenciadores. A gente fala muito sobre educação online, que tem sido um tabu. Um prazer estar aqui com você, Hugo. Obrigado pelo convite, debutando, muito feliz. Isso mesmo, obrigado, viu, Leandro? E ela, experiente de nossa bancada, uma convidada que faz a diferença quando está presente no nosso programa, Verusca Gendov. É sempre um prazer estar com você. Eu acho que nós já estivemos juntos, apenas eu como convidado. Sim. Eu e você convidados. Sim. Pela primeira vez entrevistando você. Que honra, viu? É uma honra, eu que agradeço, imagina. Verusca é psicóloga, vocês sabem, ela é especializada na área clínica em neuropsicologia. O Leandro eu não apresentei corretamente, ele tem expertise e habilidade em orientar novos lançadores a consolidarem referências digitais. Então ele vai educando aí os influenciadores, fazendo um trabalho muito significativo. Ao longo do programa nós vamos entender o que cada um dos nossos convidados fazem e discutir através das notícias separadas pela nossa produção. Rodolfo, nós teremos o pensamento do dia. Hoje é o dia do orgulho autista e o nosso pensamento do dia é o seguinte: autismo, pensei que não faria, mas fez. Me disseram que não podia, mas pôde. Parece que não vai acontecer, mas vai. No tempo certo, ao seu próprio ritmo. Autismo é um tema que cresce consecutivamente, não é, Verusca? A gente tem visto, e até às vezes os autodiagnósticos. Eu sou autista. Às vezes a pessoa quer se isolar, já começa a auto-intitular autista. Mas é uma coisa séria que precisa de atenção, né? Sim, e eu fico muito feliz que de um tempo para cá tem se tido a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre saúde mental e suas peculiaridades, né? É uma deficiência que estava oculta para muitos, que nem imaginava que existia. Então, o fato das pessoas começarem a falar sobre isso, entender melhor o funcionamento e como a gente pode ter uma inclusão social melhor, é essencial. A gente não tem no país ainda, infelizmente, a quantidade de leis suficientes para que a saúde mental possa ser cuidada de uma forma universal no nosso país, né? Mas, pelo menos, em alguns pontos, como no autismo, algumas coisas começaram a acontecer e eu fico muito feliz disso poder estar se modificando. No Brasil, a gente tem dificuldades de saúde dos mais variados aspectos. Que dirá a saúde mental, que a gente vê que houve um desequilíbrio gigantesco desde 2020, né? E você imagina, quem nasce com uma deficiência, seja ela de sociabilização ou de ritmo, como no TDAH, imagina como é difícil você ter que seguir um padrão que não é o seu. Seu cérebro não acompanha. E a gente precisa falar sobre isso. Rodrigo, você que lida com atletas, pessoas que lidam com essa questão de saúde,
o esporte ajuda muito, não é? Sim, ajuda muito e é interessante a gente comentar sobre a saúde mental, né? É uma coisa que é fundamental no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, lá fora, e tá entre todos, né? Até o próprio atleta pode ter um problema de saúde mental, né? Então a gente tem variações sobre alimentação, o lifestyle, né? São coisas que interferem muito ao desenvolvimento, né? Hoje em dia todo mundo tem um pouquinho de depressão, é interessante. Eu tô aqui no Brasil, São Paulo nessas últimas semanas, e eu vejo como isso tem crescido, né? Então todo mundo hoje tá perdendo um pouco dessa saúde mental, né? Com um pouquinho de depressão, acorda, como a gente conversou no começo, né? A perda de sono, né? A gente mata o sono para tentar viver, né? E aí, até muitas pessoas, elas buscam esporte para poder sair de um problema de saúde mental também, né? Sim, é uma coisa que eu digo. Hoje, o que eu entendo, você vai na academia para trabalhar sua saúde mental. Você não vai na academia para perder peso, tá? Você quer perder peso, você tem que ter uma educação alimentar, entendeu? O treinamento é mais uma ferramenta para te ajudar a perder o peso, mas o treinamento é fundamental para a saúde mental. Não vamos falar de perda de peso, não. Isso é para outro programa. E tem a socialização do esporte também para quem tem o autismo, né? Exato. Quando são esportes coletivos, isso faz com que a inclusão deles seja muito plena, né? E é isso que eu acho que precisa, né? É isso a inclusão deles. Parte social, né? A social, que ajuda bastante, o desenvolvimento de vitalidade, parte dos oxigênios das células, né? Você começa a desenvolver mais mitocôndria no corpo, se energiza mais, você se libera, você está aberto, né? Para receber e se envolver, né? Senhoras e senhores, vocês perceberam que o programa de hoje está em alto nível de conteúdo e eu quero contar com a presença de vocês ao longo desse programa. Hoje nós temos enquete e a enquete do dia é a seguinte: a sociedade está preparada para entender o autista? Sim ou não? Você vai votar pelo nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora. Lembrando que você pode assistir e enviar seus comentários no YouTube da Rede Vida, que é youtube.com/TV Rede Vida ao vivo. TV Rede Vida ao vivo. Você pode enviar o seu comentário, sua pergunta para os nossos entrevistados, tudo isso durante o nosso programa. Sabe o que é legal do Bendita Hora? A Verusca já sabe, mas daqui a pouco, gente, vai ter café. O café já está passando aqui, daqui a pouco a gente vai conversar e café. Os meus programas não tem isso, viu? Só aqui no Bendita Hora que vocês conseguem isso. Vamos lá, na primeira notícia, vamos lá. Descubra como a inteligência artificial está mudando o jogo no mundo do marketing digital. Ei, Leandro, todo santo dia tem uma inteligência artificial provocando uma bagunça na sociedade. Demais. A gente tem visto um momento que muita informação está chegando e está evoluindo de uma forma brutal tudo que diz respeito, né, à evolução da inteligência artificial. E quando a gente fala de mercado digital, ela tá para qualquer outro mercado a potencialização do que você já faz. Então, eu acho que tem muita gente com medo. Eu estava semana passada no Vale do Silício e o grupo de empresários, o que mais perguntava para os investidores, as pessoas que investiam em inteligência artificial, era: meu Deus, eu tenho medo da inteligência artificial acabar com tudo. Estou com medo de morrer com a evolução do que está gerando. E o fato é, a inteligência artificial, ela pode ter um perigo, mas, por outro lado, o que a gente tem que ver é o agora. Qual que é a forma de potencializar o que a gente já faz com o que a inteligência artificial tem de evolução em relação ao estudo, pesquisa, dados e por aí vai. No que você tem feito até agora, como você tem se utilizado da inteligência artificial? Muito bom. Eu acho que a gente parte do princípio que existem diversas novas habilidades sendo construídas por conta da inteligência artificial. E o grande lance é que tem muita informação e pouca usabilidade. Todo dia alguém fala: nossa, agora dá para fazer vídeo, agora dá para fazer imagem, agora dá para subir um site, agora dá para ficar mais inteligente. E o grande lance que eu tô me apegando são em microtarefas, principalmente ligadas à produtividade. Eu costumo falar que não tem nada mais próximo de nós tão inteligente quanto a inteligência artificial em relação a pesquisa e dados. E qualquer consulta em relação à tomada de decisão,
é o que a gente pode perguntar para uma inteligência artificial simples, como um chat GPT, por exemplo. Eu tenho um terapeuta particular, que é o terapeuta com base nos empresários que para mim são referências, que eu uso para uma tomada de decisão, negócio, vida pessoal e por aí vai. Então, de uma maneira bem resumida aqui, inteligência artificial, ela tá aqui para solucionar coisas que a gente tinha caminhos muito mais complexos há um tempo atrás. Para você fazer uma conta, uma análise de pesquisa e dados de um determinado mercado, isso demorava horas, dias. Quando eu entrei no mercado digital em 2019, eu costumo brincar que tudo era mato, por mais que é muito recente, mas eu tinha que traçar uma pesquisa e identificar o que era um público comprador, qual era a pós-graduação que eu poderia vender para um público de Instagram do influenciador. Era difícil, eu tinha que fazer tudo na mão. Hoje em dia eu mando para uma inteligência artificial e falo, olha, seguinte, com base em quem comprou de mim, eu quero saber quais são as características comuns dele para que eu gere um conteúdo de um influenciador para vender mais. Então é muito mais fácil. Vocês imaginem, no passado, para fazer uma pesquisa, tinha que pegar a Barça. Exato. Fazer a pesquisa na Barça. Hoje em dia, não. Né? É terrível como nós temos essa evolução. Daqui a pouco... E até a máquina de escrever, para datilografar a medida da pesquisa. Eu quero saber da Verusca depois. Mas isso é interessante, que você, desculpa. Imagina. Escrevi o livro é tudo... tem uma ciência, Sim. Né? Porque o livro fora do Brasil, pra gente poder lançar um livro, a gente precisa ser toda uma base de ciência, né? Sim. Senão eles não lançam o livro, né? Então, li muitos papéis, muitos artigos médicos, né? Muitos estudos, mas tive que usar também inteligência também. Total. Isso, Hoje 2019, 2020. Depois eu quero fazer uma pergunta para a Verusca relacionada à inteligência artificial, com base na sua resposta, pela inteligência dos entrevistados, pela disposição dos merchants e porque tem café. E chegou o café. Maravilhoso isso, né? Verusca, eu ia te perguntar o seguinte, o Leandro disse sobre a questão de consultar-se em decisões, tomadas de decisões. Você tem relatos dentro do laboratório, do seu consultório, relacionados às pessoas terem feito alguma pergunta? Porque eu já perguntei isso para os padres. As pessoas têm perguntado coisas religiosas para a inteligência artificial? Eles têm dito que sim. No seu caso, como psicóloga, as pessoas têm feito perguntas para as inteligências artificiais? Sim, a gente tem recebido um público agora bastante interessante de pessoas que tentaram fazer a terapia pela inteligência artificial. Tá. Só que a inteligência artificial, ela é uma previsão para uma quantidade de coisas que ela encontra nas redes. Só que o ser humano é único individualmente, né? E com uma quantidade de possibilidades infinita que não dá para prever. Então, por exemplo, você pode pegar uma pessoa que tem depressão, que tem um fator específico, uma vírgula específica da infância, e veio um gatilho e se tornou depressivo. Só que imagina que a gente tem mais de 300 causas individualmente, não dá para tratar a mesma pessoa igual. Entendi. Então, a inteligência artificial, nesse sentido, ela funcionaria melhor, talvez, para o direito. Sim. Porque é o código. Ela consulta é mais técnico. Nesse caso também, a gente já busca o gancho da Fabiola. Exatamente. As pessoas têm perguntado para a inteligência artificial, olha, qual a melhor fórmula para eu ter disposição? O tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Já chega a fórmula pronta. Verdade. Essa porque foi a inteligência GPT que mandou. Só que foi o que ela falou. O tratamento é personalizado, é individualizado. Você tem que ver as causas, as consequências, né? O que o medicamento fitoterápico causa que ninguém fala, né? Que tem efeito colateral. Então, não é só pedir informação na inteligência artificial e chegar lá com uma fórmula, né? No caso da questão do marketing é muito bom, porque como ele disse, isso dinamiza o trabalho dele, que levaria meses. E para a inteligência artificial é bom nesse aspecto. Agora, em questões pessoais de vida, ainda vamos manter o tratamento. Porque é muito subjetivo. Vamos imaginar 10 pessoas que tiveram traumas de infância. Uma porque o pai ou a mãe era bêbado, ou o outro porque tinha uma outra questão de agressividade, ou um transtorno mental, ou o vizinho agressivo. Então, assim, é um volume de possibilidades infinita. Muito interessante que você falou, né? Só a palavra trauma, né?
já é uma coisa individual. Mas é individual, mas Cada um todo de mundo nós acha que tivemos as nossas experiências, não vamos isso. conseguir replicá-las. Podemos passar pelo mesmo município, mas jamais ter a mesma experiência ou visão de mundo. Vamos para a primeira notícia. Não, segunda, né? Segunda notícia, vamos lá. Sério? Tricologia auxilia no tratamento e cuidados capilares. Olha, eu acho que já preciso me preocupar. Todo mundo precisa um pouquinho, né? O Rodrigo Fala, passou hein? até a mão na cabeça. Até um suor. Todo mundo Como que a precisa. tricologia pode auxiliar? Primeiro, o que é a tricologia? Então, a tricologia é a saúde que cuida do cabelo e do couro cabeludo. Ótimo. Então, ela vai lá, ela estuda tanto as deficiências, né, o que causa a queda capilar, quanto também os problemas inflamatórios que pode acontecer no couro cabeludo. Então, ela vai estudar ali o que pode ser feito, né, para melhorar a queda capilar. Então, ali a gente pode avaliar a parte hormonal, a parte de minerais, a parte do estresse, da parte inflamatória que a gente pode ter, que a gente inflamado, a gente tem muita queda capilar. Isso inflamações no geral, né? O sujeito inflamado que come mal, ele é um sujeito inflamado e o sujeito inflamado faz perde o cabelo, né? Entendi. A insônia, que a gente falou tanto agora, né? O estresse do dia a dia, tudo isso faz com que caia... Genética. né? Genética A genética também leva em consideração, meu avô era claro careca, que sim. meu pai está ficando careca, meu tio é careca, todo mundo. Claro que sim. Só que a genética, a gente ainda, hoje em dia, dá um jeitinho na genética, né? Ah, dá pra Né? contorná-la. Agora o estresse, o corpo inflamado, aí não dá, né? Não dá. Porque todo o processo que você vai fazer vai em vão, né? É em vão. Então, agora a genética, hoje em dia, tem os transplantes capilares, né? Tem a gente... Sou transplantado. Então, um jeitinho É, pra tudo. transplantado. Olha, eu ia falar aí, ó. A gente não é igual o Leandro, que tem É. a cabeleira toda, mas ele já confessou que É isso aí, meu amigo. Exatamente. A minha testa, minha nuca dava R$12 de Uber. Por que eu não te conheci antes? Pois é. E aí esse tratamento da tricologia, ele já previne as quedas. É isso? Isso, tem como tratar quando já está, né? E tem como tratar como a prevenção. Ótimo. O certo é prevenção, né? Será que eu tenho jeito? Eu acho que aí só um transplante capilar. Bom, eu já tenho que começar a me atentar, porque eu começo a olhar no espelho e falo, gente do céu, olha isso aqui. Hoje ainda tá, o pessoal da maquiagem resolve o problema. Agora, você sabe que esse entusiasmo que eu tenho com o pessoal dos merchants é porque teve, logo na minha entrada aqui da Rede Vida, no fim do ano eu faço sempre uma mensagem para todos os funcionários. E eu fiz para todos os merchants, reconhecendo o trabalho deles, que existe desde, o André está confirmando, desde o primórdio da televisão brasileira, os merchants são fundamentais. Então a gente precisa parabenizar sempre o trabalho deles. E tá aqui meu ao vivo, viu, para vocês. Vamos colocar agora mais uma notícia, por favor? Vamos lá. Gabriel Medina, alta performance acessível. O que aprendemos com atletas como Gabriel Medina? Medina é uma referência para nós brasileiros, porque representa o país muito bem. E do que nós podemos aprender desse alto desempenho dele, Rodrigo? Uma rotina, um hábito. Rotina. É uma coisa que a gente esquece demais de fazer, né? A gente vive a vida do jeito que tem que ser, esquece de essa rotina matinal, rotina noturna, uma rotina saudável, que vai te implementar, que você vai estar investindo no seu dia a dia, não só para melhorar sua saúde mental, sua performance no dia a dia, né? Hoje eu tenho dois tipos de clientes. Eu tenho cliente, que eu falo na minha clínica, né? Tem o atleta de alta performance e tem o atleta doméstico. Sim. Somos nós, né? Temos que performar bem todo dia, né? Em alta performance. Quanto que você se preparou antes de sentar, bater um papo com a gente, Hugo? Só um cafezinho? Não, só intelectualmente um monte. Agora, fisicamente, meu Deus, o Rodolfo tem mais disposição do que eu. Ele acabou de falar aqui. Então, isso é uma coisa que às vezes os atletas têm um grande para mostrar pra gente, né? Ensinar. Né? Se a gente tem um objetivo da vida, né? A gente tem que batalhar sobre isso. E isso, para melhorar em volta, tem que ter uma rotina. Né? Tem que ter um sistema. E o sistema não é só o AI. Né? É um sistema dentro de casa. O seu sistema diário, que você vai acordar, vai praticar antes de sair de casa. Isso já te ajuda muito. Né? Na parte mental é fundamental.
E aí você fez esse livro, já posso entrar no livro falando sobre isso. Wilson, eu queria pedir para você mostrar aqui o livro do Rodrigo, que é A Arte da Longevidade. Dentro desse livro, a gente consegue se orientar com essa ideia de longevidade, de alto desempenho, de encontrar em si, dentro de si, uma maneira de ter uma vida mais saudável, Rodrigo? Sim. É um guia, né? O livro foi feito para todos, não só para um atleta de desenvolvimento, mas para todos nós, né? Atletas da vida. Tem todos os seus aspectos em partes mentais, né? Respiração, meditação, hábitos, como você criar um hábito novo na vida, como criar uma rotina, né? O que é importante numa rotina. Tem treinamento de 12 semanas que você pode estar usando. Eu acabei de ver aqui uma rotina matinal. Tem os movimentos, né, que a gente pode fazer. Pode fazer em casa, na academia, né? Uma rotina matinal você pode estar fazendo em casa, do lado da sua cama, na sala, né? Em partes de mobilidade, estabilidade, improvisar muito as suas articulações, porque hoje, mesmo na área de psicologia, né, a gente mostra que a gente segura muitas emoções nas nossas juntas. Verdade. Quando a gente libera essas juntas, a gente até chega a liberar mais a gente. A gente flui mais vitalidade, energia em todo o nosso corpo, né? Que isso é fundamental, a gente esquece. Quanto mais atrofiado você for, você perde sua postura, menos energia você vai ter, e você vai ficar com um temperamento muito baixo, né? Então o que a gente ajuda é abrir, né? A gente tá aqui para viver. Isso que você falou das pessoas atrofiadas, é só você olhar um atleta, né? Os atletas, eles sempre chegam sempre muito apresentáveis, sempre muito receptivos, né? Receptivos. Agora, quando você tá assim para baixo, né, Verusca, a gente vai... Não vende bem, né, Rodrigo? Não vende bem, né, Leandro? Tem uma foto do Medina que tiraram dele. Ele parecia que foi feito até por inteligência artificial. Clássica. Aquela foto, ele saindo de uma onda assim, onde ele foi muito bem sucedido. E a tranquilidade física e emocional dele ali trouxe uma plenitude tão gigante com aquela foto que as pessoas, elas nem acreditavam que a foto era real. Exatamente. A importância da gente estar pleno, né? Sim. Até no momento ele tinha acabado de sair de uma onda daquelas e saiu pleno. Ou seja, o meu equilíbrio emocional faz eu me sentir andando no ar. Em parte psicológica a gente chama isso de state of flow, né? Sim. É um estado de flow, né? Com o seu psicológico. Parecia que ele estava andando no ar. E a parte da rotina é tudo, porque eles têm que ter rotina, o autista tem que ter rotina, nós temos que ter rotina, o medicamento que a gente faz também tem que ter rotina. Tem que tomar na hora certa. Né? Então, agora você imagina, tem situações onde pessoas tentam tirar o outro do sério. Tentam desestabilizar o outro a qualquer maneira. Inteiro, né? E a gente tem que estar pleno. Porque nós temos que ter controle das nossas emoções de todo jeito. Mas isso que a rotina te ajuda. Eu falo sobre isso. Muito né? A parte de meditação fala sobre isso. Sim. Quanto mais você praticar, a pessoa acha, a meditação é uma pílula mágica. Não é. Você não vai tomar, não vai te ajudar. É uma coisa que você tem que praticar pelo menos 5 minutos por dia. Maravilhoso, alguém tentando te tirar do sério e você pleno, porque tá treinado. Vamos falar de tirar do sério com essa notícia aqui, ó. Essa notícia tem tudo a ver com tirar do sério. Vamos lá. Por favor, mais uma notícia aqui pra nós. Jornalista é presa após ataque homofóbico em shopping de São Paulo. Todo mundo deve ter visto essa cena, tá viralizada. Né? Viralizou. Essa cena. Dá pra gente olhar por várias... Quase todo mundo viu a cena, então. Provavelmente por causa que eu venho de fora, mano. Pode ser. O tua algoritmo não mandou pra você. Não mandou. Verusca. Mas que coisa, não é? Eu queria entender o porquê que... Vou explicar para as pessoas o que aconteceu. Aqui em São Paulo, num shopping, uma jornalista, acho que mais de formação do que de atuação, proferiu palavras contra um casal ou contra pessoas homossexuais e muito agressivamente. Registraram as imagens, publicaram nas redes sociais e ela foi presa em flagrante, porque cometeu um crime de homofobia no ato, né? Ali, visivelmente. E isso repercutiu muito. Ela foi solta e depois fez de novo, né? Foi uma coisa meio confusa.
obviamente, esta pessoa está num momento difícil de vida, porque quando você ofende um outro, num local público, num shopping, onde as pessoas vão para comprar, se divertir, né? Espairecer. Eu vou pro shopping para espairecer. Sabe uma coisa interessante? A gente tem no nosso país a liberdade de expressão, né? Onde as pessoas podem expressar, mas às vezes algumas pessoas se perdem nessa liberdade e cometem atrocidades porque é aquilo que elas têm dentro delas. Elas não conseguem controlar aquilo que elas têm dentro delas. Você sabe que já aconteceu dentro da minha clínica. Na minha clínica, uma mãe de uma criança que precisava de uma avaliação multidisciplinar contratou, o que é uma avaliação multidisciplinar? Quando a criança precisa passar por vários profissionais, por uma junta, para saber quais são as dificuldades que essa criança tem em todos os âmbitos para que ela possa ter o tratamento personalizado. E a criança tinha várias dificuldades. Então, fechamos um grupo de profissionais com 10 atendimentos. Quando chegou no 10º atendimento, a profissional era negra. Ela não deixou o filho passar. Ela disse, eu não paguei para o meu filho passar com uma negra. Nossa. E foi eu não admito dentro da minha clínica nenhum tipo de injúria, preconceito. Eu não admito. Porque a gente precisa começar a se mover nesse sentido. Lógico. É lógico que eu fui testemunha, a gente foi para a delegacia e ela está respondendo criminalmente. Gente, em pleno século XXI, a pessoa leva o filho para fazer uma análise e ainda faz esse tipo de coisa. Sim. E aí você imagina como esse filho está precisando. É lógico, não é o filho. E aí ela diz tá tendo isso por causa dela. Diz muito a respeito de quem diz muito a respeito de quem é racista, quem quer de alguma forma se sentir melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Olha, e eu posso dividir uma coisa com você, né? Eu de fora assistindo a televisão, eu não assisto muito televisão, né? De vez em quando, tô viajando, abro um canal, né? Vejo uma novela brasileira. Fico feliz que hoje as novelas mostrando mais o negro, dando exposição, mas a mulher negra. Então, assim, fiquei muito feliz com isso e parabenizar o pessoal que estão escrevendo as novelas, colocando isso, que é fundamental, tem que ter. Todos nós temos um pouco no nosso sangue. A gente precisa de uma educação na escola. A gente precisa voltar para o zero, precisa ir para a escola e as crianças aprenderem sobre emoções, sobre até onde é o seu direito, até onde ultrapassa o do outro. Em todos os níveis escolares. Aprender sobre moral, em todos. Mas tem que começar desde criança. Porque você concorda? Uma pessoa para fazer isso num shopping, ela acha que isso é normal. Que ela tem esse direito e ela não tem. Não tem. Então, tem que voltar para a escola e aprender do zero. Até onde vai o seu direito, até onde é o do outro. E o que você tem, que você acha que você é maior ou melhor do que o outro? Desde que a escola ninguém é melhor preparada, né? Se as pessoas soubessem que todos vão morrer um dia. Não. E caso os preconceituosos que estão assistindo, porque se tiver, eu acredito que não, né? Acho que não, né? Mas caso tenha alguém assistindo, saiba que quando você morrer e seu corpo estiver no caixão, também vai ficar negro, tá? Então, a gente precisa entender que todo mundo veio do pó e todo mundo vai voltar pro pó e a gente tem que ter consciência que ninguém é melhor do que ninguém. Muito bem, é isso mesmo. A Verusca merece aplausos, porque de fato é isso, não há distinção entre seres humanos. Isso foi criado com base sociológica ao longo dos milhões e milhões de anos de existência da sociedade. Mas no fim da vida, todo mundo morre e é enterrado. Exatamente. Isso, não é? Não é isso mesmo. Nós agora vamos para mais uma notícia, enquanto eu pego mais café. Estratégias para driblar a saturação do mercado de infoprodutos. Que estratégias nós podemos ter, senhor Leandro? Eu acho que a gente está entrando numa era onde a personalização unida com a influência tem sido a melhor máquina para você vender qualquer coisa. A gente está vivendo uma era de empresários como João Adib, por exemplo, à frente da CIMED, Luciano Hang e outros mega influenciadores. O Hang foi meio que o precursor da coisa, né? O começo. E eu acho que o precursor que pode ser a maior referência para nós é o Flávio Augusto. Flávio Augusto, Geração de Valor, nasceu com o movimento 2014
E ele é um cara que mostra que a influência faz com que o impacto, não só no digital, mas para qualquer tomada de decisão, tem sido crucial. Então a gente muda a era onde as empresas queriam despersonalizar e não queriam ter um rosto à frente, e a gente vê um movimento onde a influência tem sido o maior mecanismo para vender qualquer coisa. Se não tem o rosto do dono, não vende. Na verdade, Eu acho que é o conceito da empresa, né? Qual é o posicionamento da empresa tem a ver com a venda, quem tá com a venda História, e a gestão, né? Que hoje é muito a história, né? A gente acaba trazendo para uma história. realidade, né? Da onde que veio, como foi, como aconteceu, porque tá ali, né? Você tá desenvolvendo a sua própria brand, né? A sua própria empresa. Eu tenho 25 anos, tenho um pouco mais de 25 anos de carreira. Quando eu comecei, não tinha nada disso. Não. E eu lembro que a primeira coisa que eu falei, bom, tem que ter um logo, porque é a primeira coisa que dizem pra gente, né? Você acabou de sair da faculdade, você tem que ter um logotipo. Eu olhava pra aquilo e falei, não. Eu vou pôr a minha cara, eu não vou pagar direito autoral, ninguém vai poder usar a minha cara, que é direito autoral meu, não vou precisar pagar para elaborar um logo com a minha cara. E quando eu vejo hoje, gente, tem todo sentido o negócio ter a ver com a personagem do negócio. Figura, né? A figura. A gente vê cada vez mais que pessoas, antes de comprar um produto delas, elas compram a história. E se a gente vê até a história do Flávio Augusto, que é mega inspiradora para todo empreendedor brasileiro, até como família, como pessoa, você vê que o cara às vezes está querendo aprender inglês porque ele quer ser igual ao Flávio Augusto. Exato. E é o movimento da influência. Eu não quero o que ele fez para chegar lá, eu quero chegar onde ele chegou. Então não importa, o que ele fala para eu fazer, eu vou fazer. Isso é engraçado, eu acho maravilhoso os exemplos que você citou, porque nós temos visto cada vez mais pessoas, empresários, mostrando a cara. Eu estou lendo agora um livro do Luiz Donaduzzi, fundador da Prate Donaduzzi, que é uma empresa de genéricos do Brasil, e que a partir de agora eu acho que eles têm aparecido mais. Mas é uma empresa formada por pessoas muito competentes. O nosso diretor Rodolfo quer fazer uma pergunta, por favor, Rodolfo. Dá uma licença? Claro, por favor. Muito obrigado. Quero fazer uma pergunta para o Leandro. Leandro, lá. é o seguinte, nessa onda aí de inteligência artificial e tal, e agora entrando com tudo nos smartphones e tudo mais, a gente vê nessa a grandeza, né, desse marketing, que a gente vê brigas nas redes sociais, né, que a marca A é diferente da marca S, porque a marca S é melhor, mas a marca A é mais... tem um conceito melhor e não sei o que, então tá ruim a da A, tá ruim. E as pessoas realmente se ofendem, brigam, né? Porque sendo, né, que é um consumidor, claro, mas tipo, a marca não tá patrocinando, não tá fazendo nada para aquela pessoa, e você vê que aquelas pessoas ficam irritadas mesmo uma com a outra. Diz que isso... Você acha que realmente é um belo trabalho de marketing mesmo, por trás disso tudo, ou acaba sendo meio que uma alienação por parte de muita gente? Essa pergunta é muito boa e ela tá ligada a uma polarização onde a gente já vê em um mercado da política, um mercado de religião, onde as pessoas acabam colocando seus ídolos como os únicos a darem uma opinião sobre um determinado assunto. Então, a internet, ela veio para várias coisas boas, mas também acaba tendo um problema que às vezes as pessoas, por influência de outros, acabam levantando uma bandeira que não é saudável para ninguém que tá ali. E a gente volta naquela parada de desrespeitar a linha tênue, onde a tua opinião importa e a outra opinião também importa. Então, inteligência artificial agora ela vem com um perigo das pessoas se esconderem atrás de um personagem criado, um avatar, que é um baita de um problema. É um negócio que a gente vai começar a enfrentar cada vez mais. E por outro lado, a gente tem uma polarização cada vez maior e que vai acabar sendo um movimento natural por conta de influência. Que incrível, é fantástico, né? Eu nunca briguei pela Coca-Cola, apesar de ser um adepto da bebida, tá bom? Nunca briguei com quem bebe Pepsi, então não cheguei nesse pé ainda. Falando ainda dessas pessoas que gostam de bebida, gostam de marcas, né? Eu sou um fã da Coca, só tô dizendo aqui publicamente porque é legal. Vou fazer o sorteio do
da música, eu tinha esquecido. Obrigado por me lembrarem. Vamos agora, vocês sabem aí de casa como que é, mas os nossos novos convidados ainda não. Rodrigo, Fabiola, Leandro e Verusca. Rodrigo 1, Fabiola 2, Leandro 3, Verusca 4. Vamos ver quem será, quem vai escolher. Caiu. Opa. Dois. Vamos aqui de novo. Opa, ei, você tá querendo escolher pra onde? Olha, enviesado esse sorteio. 2 vezes, vai. Enviesado. Tá colado. Deixa eu ver. Ih, esse foi. Vamos lá. Veja que número que é. Vamos ver que número que é. É o número 2. Fabiola. Ai, meu Deus, eu tava... Meu Fabiola, escolha a música da sua vida, a música que te movimenta, te anima, a música que você gosta. Por favor. Deus. Vamos lá. Bom, eu gosto da música Dona, porque eu acho que remete a uma mulher forte, uma mulher dona do seu caminho. E eu... Dona Ivan Lins, é isso? Não, quem canta? Roupa Nova, isso. Porque eu acho que remete, não sei, eu sempre ouço, eu lembro de uma mulher forte que vai trilhando o caminho, mais ou menos o que eu fiz da minha vida. Dona encerrará o Bendita Hora de hoje, uma música escolhida pela Fabiola. Ai, meu Deus. Nosso sorteio, que ótimo. Vamos para mais uma notícia então, para continuar o nosso programa. Eu tô adorando esse programa hoje, porque tem um monte de café, os entrevistados são ótimos, eles conduzem, os entrevistados do Bendita Hora conduzem o programa, isso que é mais formidável. Mais uma notícia, por favor, vamos lá. As opções de tratamento para quem teve queda de cabelo pós-Covid. Esse negócio da queda de cabelo na Covid é absurdo, né? É absurdo, por quê? Porque o Covid, ele faz com que a gente fique inflamado. É um processo inflamatório muito grande. A pessoa fica debilitada, então se alimenta mal, né? Fica com falta de vitaminas, minerais, fora o processo inflamatório, que é o que gera a queda capilar. Então, o que a gente pode fazer, né? A primeira coisa que eu sempre falo é a gente tem que, principalmente as mulheres, a gente tem que olhar a parte hormonal, né? A gente não pode descartar a parte hormonal. Segundo, a parte da como está a reposição de vitaminas e minerais, como está a nossa rotina de sono, né? E depois vem aí os medicamentos, né? Os nutracêuticos, os procedimentos estéticos que a gente pode fazer no couro cabeludo, né? Que a gente pode fazer hoje, desde um microagulhamento capilar, os lasers capilares, enfim, né? A tricoscopia, que é um processo que a gente avalia como está aquele fio dentro do folículo piloso. Então, tem bastante recurso hoje, e hoje em dia, o que mais tem saído de produtos novos e de tratamentos novos é absurdo. É um congresso, a gente até teve recentemente um congresso só de tricologia em Curitiba. Então, lá, eles demonstraram tantos produtos quanto de tratamentos novos, e a gente tem muito recurso, muito recurso. E é legal saber que a gente tem essas opções, porque nem todo mundo, talvez, os que ainda têm o cabelo ainda como o meu e podem cuidar, não querem fazer o transplante igual o Leandro. Mas essas opções, elas são muito válidas, né? Muito válidas. O que não pode acontecer é, por exemplo, às vezes a pessoa está com uma queda bem acentuada e a pessoa fala assim, não, eu vou tomar aquele remedinho, aquela vitamina ali comprada na drogaria, sabe? Isso vai postergando, né? Vai atrapalhando o tratamento real, né? Então, a gente tem que investigar real, olhar o couro cabeludo, uma seborreia, um processo inflamatório no couro cabeludo. Isso faz com que tenha uma queda acentuada. Às vezes, não é só tomar vitamina para o cabelo, entendeu? Que é o que todo mundo fala. E o bariátrico também quer muito cabelo, né? As mulheres sofrem com queda capilar também, né? Elas também enfrentaram muito isso durante o Covid, pós-Covid. Menopausa. E menopausa, exatamente. Eu ia entrar nesse tema mesmo. Exatamente. É possível fazer acompanhamentos relacionados a isso? Relacionados. Inclusive, a investigação inicial, até sempre falo da parte hormonal, porque tem a ver, né, com a parte da saúde da mulher, né, como um todo. Então, né, fundamental. Coisa que a gente o lifestyle que a gente vive, né? Às vezes esse lifestyle aqui dentro, né, de São Paulo, outras cidades também, né? Eu falei, a gente mata o sono para tentar viver, ou fazer mais dinheiro. Né? Então isso acaba toda essa parte hormonal, né? Hoje eu sei que é muito popular, né? A gente faz as terapias hormonais para estar repondo, né? Então é o fácil em vez do difícil, né?
Na verdade, esse fácil pode piorar também, né? No período. Que ajuda muito na parte psicológica, realmente, uma pessoa com problemas de testosterona, GH, tudo isso dá um grande problema, né? Principalmente o homem hoje em dia, né? Depois dos 38, antigamente era depois dos 45, 50. Mas com esse lifestyle, tá chegando mais cedo, né? A galera mais nova tá tendo problemas, né, emocionais por causa da queda hormonal. Inclusive agora, com essa onda, né, do corpo fitness, né? Então, se usa muito anabolizantes, e os anabolizantes, os efeitos colaterais são a queda capilar. Cuidado, gente, Né? que vocês estão tomando sem acompanhamento Exatamente. médico ou sem preparo. É melhor se dedicar com os ensinamentos do Rodrigo, de modo saudável, Exatamente. de modo preparado, cuidando da saúde mental, cuidando da alimentação. Exatamente. É isso mesmo. Mais uma notícia, então. Vamos lá. Como movimentar seu corpo corretamente em cada faixa etária? Isso é importante, né? Sim, o Que- tempo todo, não tem idade. Porque a flexibilidade, até onde você pode ir, varia. É uma coisa assim, todo mundo não entende o quanto a diferença entre a mobilidade, flexibilidade e estabilidade, né? São 3 coisas fundamentais para a longevidade. A gente tem que estar trabalhando o tempo todo. A mobilidade hoje, a gente vê que é uma coisa que é essencial, é que nem praticar um esporte. Se você não praticar o tempo todo, você não vai adquirir, você vai perder rápido, né? Então hoje a gente vê problemas de quadris, né? Tem trocas de quadris, tem problema de joelho, né? Se você não chegar numa certa idade, você não conseguir andar mais de bicicleta porque seu quadril não deixa, não conseguir subir escada porque o quadril está todo atrofiado, ou porque o calcanhar, o tornozelo estão atrofiados, né? Então são coisas que a gente tem que estar praticando o tempo todo, né? E é fundamental mesmo quando seus filhos também, é importante hoje, né, com o lifestyle que temos, ter uma orientação legal, com esporte legal, que dê uma habilidade legal, né? Como eu digo, mobilidade é uma habilidade, e para adquirir essa habilidade, temos que praticar o tempo todo, né? O Rodrigo, eu gosto sempre de pensar no meu futuro, que como eu me preparar para lá, não é? O Abílio Diniz sempre dizia que a principal coisa para se cuidar são as pernas, porque são as pernas que te dão sustentação. Sim. Exatamente. E a primeira coisa que as pessoas Acho que a gente começam tem mais sangue, né? Exato. E o que a gente começa a sentir primeiro, quando a gente vai chegando na melhor idade, são as pernas. Sim. Então por isso que a gente tem que se exercitar bastante. Para as pessoas que têm mais tempo já, como elas podem buscar através em casa mesmo, exercícios Mais tempo, pra- mais idade. Mais idade. Eu não gosto de falar mais idade, eu sempre acho, enfim. Mais tempo de treino. Mas como que elas podem, através disso, de modo natural mesmo, ainda sem um acompanhamento, já começar a se cuidar? Meu avô, só pra gente, antes de deixar você falar, o meu avô ele fazia exercício muito autônomo. E na casa dele sempre se cuidou. Agora, nem todo mundo tem esse hábito. Não. Como que a gente pode criar esse hábito já para as pessoas com mais idade? Tudo depende qual é o nível dele, né? Depende qual que são os problemas, né? Que nível que eles estão de condicionamento, né? Tem alguns deles já estão no sofá o tempo todo, não conseguem nem levantar o corpo do sofá, né? Com 75, 80 anos, 85, né? Então já é um trabalho que realmente precisa de alguém dando um suporte ali para fazer isso acontecer. Mas caminhadas, né, o tempo todo, É bom. subir Dançar. escada. Dança? Dança. A minha mãe tem 80 anos, não tem nenhum problema de saúde, viu? Nossa. A minha mãe baila o tempo inteiro, eu falo, né? Ela dança. Dançar para a mulher, além de ser uma atividade que dá esse recurso também mental, né? Ele também promove como fala? Mas isso Uma ainda- flexibilidade, né? Sim, corporal. no caso, a dança, hoje a gente vê uma parte de socialização. É uma também. coisa fundamental na Fundamental, parte dançar. mental, né? Simples assim. Ela consegue entrar em estruturas neurológicas. Neurológicas. Entendeu? Nem Simples medicamento dançar. consegue. Não, É mesmo, Verô? Simples dançar. Dizem que quem canta, cantar, quem são- dança, Dançar e cantar. dançar e cantar. previne Barato. até Alzheimer. Barato e prático. Não Dançar existe e cantar. históricos de Porque hoje a cantores, gente- de dançarinos com Alzheimer, por A exemplo. ciência mostra que a pessoa que Dançar. canta são as pessoas que têm mais movimento. Sim. Só para o seu desenvolvimento vocal. Caramba. Isso foram estudos feitos em passarinhos
Depois trouxeram o ser humano e mostra que se a pessoa tem um desenvolvimento vocal bom, não vai ter problema nenhum, né, em parte de mobilidade, movimentos, né? Então isso é fundamental. Mas assim, se a gente voltar para ajudar e trocar pernas, por que pernas? É uma área que a gente tem muito sangue, tem muito oxigênio, muito desenvolvimento, condicionamento, né? Subir escada ajuda, né? Uma vez por dia, fazer aquela subida umas 10 vezes ajuda, né? Caminhar na piscina também, uma hidroginástica, isso ajuda bastante. São coisas simples que podem ser feitas em qualquer lugar. Maravilha, que fantástico. E você que está em casa nos acompanhando, pode já começar, se não começou ainda, comece, para que você tenha um passar de anos mais suave e tranquilo. Mais uma notícia, o Rodolfo está pedindo, vamos lá. Próxima notícia então, vamos lá. Colunista relata racismo após ser chamada de feia por criança de 4 anos. Ela olhou para mim e falou 3 vezes, você é feia. Verusca. É a educação dessa criança, né? O problema são os pais, né? Não é, gente? Mas se eu fizesse isso com alguém, eu apanhava. Na minha época podia. Pois é, a gente sempre pensa que a criança ela é uma esponja. Sim. Ela reflete aquilo que ela vê todos os dias, ela aprende aquilo que ela vê todos os dias. A criança, ela reproduz as coisas. Então, o que é que ela está vendo, o que ela está reproduzindo? Para ela poder emitir uma palavra, uma criança de 4 anos, ela não tem muita noção do que é feio e bonito. Não. Se você perguntar para ela, nossa, e o que é feio? Ela não vai saber responder. Então, o que a gente fica pensando é como ela está aprendendo, o que está acontecendo, quem que convive e fala o tempo inteiro, esse é feio, esse é bonito. E ela está tentando encaixar essa fala naquilo que ela está vendo no dia a dia. Então, eu volto a falar, nós precisamos urgente de rever a educação no nosso país e incluir disciplinas de saúde mental. Se nós tivéssemos isso na nossa escola, no nosso país, nós não temos a quantidade de pessoas sofrendo racismo que a gente está vendo. Essa dificuldade, parece que é uma dificuldade de você ter possibilidade de conviver com todos os tipos de dificuldades possíveis. As pessoas não conseguem incluir. E o pior, a quantidade de pessoas hoje que estão sofrendo, envolvidos com pessoas que são bastante agressivas, tóxicas, porque ela não foi prevenir, não teve uma prevenção na escola. Ela não sabe o que é isso. Ela sabe que ela está carente e se envolveu com alguém. Sim. Tem ideia de quantas pessoas nesse momento estão apaixonadas e apaixonadas por gente ruim, tóxica, problemática, porque ela não aprendeu que aquilo é possível. Eu lembro, Hugo, que diziam muito para mim, mas como que a gente vai ensinar isso para criança? Aí chega um filme chamado Divertidamente e prova na prática que é possível. Exatamente. Tanto que foi o filme de animação mais assistido do planeta. Então, se um filme consegue ensinar que existe emoção A, B e C, que existe ansiedade, e quando isso acontece, a sua caixa de controle emocional fica fora do quadrado, então a gente consegue fazer uma disciplina de saúde mental para a criança assim, né? Eu acho que a gente precisa começar a ganhar força com isso. Porque hoje é você, amanhã é seu filho, amanhã é seu neto. E isso vai sendo esticado, sendo que poderia ser resolvido. Eu acho que são valores também que se perderam muito, né? Na família, são valores. E os valores, eles não eu falo, não tem preço, o valor não tem preço, porque os valores são importantes desde a criança, né? Então, se você ensinar que aquela coisa é feia, né? Que valor você está ensinando para o diferente, para a inclusão? Você perde toda a referência. Então, valores é muito importante, né? As pessoas estão sem condição mental. E com 4 anos, ela está bebendo de todas as fontes possíveis. O que ela vê na televisão, ela repete. O que ela vê na rede social, ela repete. E falando em rede social, Leandro, eu queria, aproveitando essa questão de racismo, tá muito fácil para as pessoas se esconderem nas redes sociais e serem agressivas. Isso não é de agora, faz tempo. Mas tem que tomar cuidado também de se observar como as pessoas têm se comportado lá, não é? Primeiro de tudo, eu tenho uma criança em casa e vocês falaram sobre esponja. E às vezes eu ouço minha filha falar umas frases e falo, que isso? Eu nunca falei isso em casa, sua mãe nunca falou isso. Então, a gente indo para a rede social,
É um grande problema que as pessoas conseguirem estar escondidos atrás de uma foto oculta. Então, se você começa a identificar padrões de haterismo, geralmente essas pessoas elas não têm a coragem de colocar a cara ali. Então ficou muito mais fácil você ser um defensor de atos que para nós são terroristas. Sim. Então ele ouve qualquer coisa que está ligado a uma opinião que é muito racista ou é preconceituosa, e ele vai, de forma talvez debochada, de forma agressiva, xingar, porque é muito fácil. E, de fato, crime cibernético é algo que é muito complexo hoje em dia. Tá muito fácil de você ser um criminoso na internet. Você falou dos vídeos criados por inteligência artificial. Eu vejo muita piada, as piadas que a gente vê desde que o mundo é mundo, feitas por inteligência artificial. Tá ficando até chato ver a internet. Meu algoritmo entendeu que eu gosto daquilo de ver piadas feitas por inteligência artificial. E da mesma forma que existe a parte engraçada, existe a parte maldosa. E isso é um grande problema. E você não tem um filtro para isso hoje em dia. Não. Então as inteligências artificiais, cada vez mais, elas dão autonomia para você criar qualquer coisa. E se ela começar a barrar, os usuários param de pagar ela. Então, naturalmente, a gente tem Elon Musk, que é o criador da Grok, que ele fala assim, seguinte, aqui pode tudo. Você pode fazer opiniões políticas diferentes se beijando, religiões se beijando, você pode criar qualquer coisa e tá tudo bem. Então, ficou muito fácil. Você já parou pra pensar que às vezes esses pseudos corajosos, né? Pseudo corajoso, né? Eles criaram como é que vai falar? Uma liberdade, né? Que eles não teriam, né? Para falar nas redes sociais. E o maldoso, ele sempre existiu, né? Sim. Só que agora ele consegue fazer essa maldade meio escondida ali, né? Oculta, né? Mas ele sempre existiu, gente maldosa, né? É que agora tá mais fácil eles aparecerem, né? Pois é terrível isso. A gente tem que tomar cuidado redobrado com as crianças, com os jovens e com nós também adultos. Vamos colocar a música Dona, porque o programa está encerrando. E eu quero agradecer você, telespectador, que nos acompanhou em mais um Bendita Hora. Sempre um prazer estar aqui. Música já está tocando? A Laudona, roupa nova. É das antigas. Obrigada, muito prazer. Obrigada pela oportunidade. Todas as pessoas que passam por aqui viram da casa. Você já é de casa. Você também, Rodrigo. Obrigado. Livro do Rodrigo, A Arte da Longevidade. Para a gente aprender a viver um pouco mais, está aí nas bancas. Fabiola, Verusca, de casa. É um prazer te entrevistar e contar aqui com a sua presença. Leandro, bom, obrigado pelo convite. Obrigadão mesmo. Vamos lá, o Instagram do Rodrigo é @holisticprohealth. Instagram, ProHealth. Fabiola, doutora Fabiola Farmacêutica. Isso. Né? Leandro, Portas do Sucesso? Por Trás do Sucesso. Por Trás do Sucesso, ótimo. E o Leandro Ferrari também. Verusca, @doutora Verusca com K. E no YouTube, @doutora Verusca com K também. Só me encontrar lá vai ser um prazer. Muito bem. A enquete, o resultado da nossa enquete. Nós vamos ver agora o resultado. A pergunta era, a sociedade está preparada para entender o autista? Sim ou não? A resposta, 95% diz que sim. 92,6% diz que sim. Vamos ver então se na prática acontece isso mesmo, viu, gente? Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco em mais um programa Bendita Hora. Eu espero vocês no Conexões Rede Vida, domingo, 9h30 da noite. E na segunda que vem, às 10h30 da noite, no Frente a Frente. Fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã não, até sexta. Nada é nunca, nunca é não. O que fez essa certeza dentro do teu coração? Batei na porta, não precisa ter quem é pra sentir a impaciência do teu pulso de